Bom dia, boa tarde, boa noite, Climaters. Espero que vocês estejam todos bem. Esse aqui é o Arquipélago Verde, podcast para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo, que debate de forma aprofundada questões sobre mudanças climáticas, aquecimento global e ecopolítica. Meu nome é Lívia Maire, sou geógrafa, mestranda em antropologia e ruptura climática, e minha parça, Leila Figueiredo, bióloga, mestre em biodiversidade e conservação e doutoranda em ecologia política. No episódio de hoje, do dia 15 de janeiro de 2024, a gente vai conversar sobre 2024, o pico do El Niño, que nos aguarda, e os subestimados custos climáticos das guerras, além de falar sobre o meio ambiente sob ataque em mais um ano. É muito bom começar o ano e retomar o Arquipélago Verde. Estou muito feliz de estar aqui com você, Leila, e com todo mundo novamente. Aproveita essa minha declaração de amor e deixa aí pra gente 5 estrelinhas, porque o conteúdo independente e gratuito depende muito disso. E de toda forma, desejo um 2024 próspero no sentido do ecologismo dos pobres. Já fica a dica aí de leitura dessa corrente teórica que eu acho super potente, porque a gente precisa sim prosperar, mas dentro de um sistema, de um planeta mais justos pra todo mundo. E aí, Leila? E aí, tudo bom? Gente, feliz ano novo, feliz 2024, que esse ano traga o fim do capitalismo, né? Vamos lá. Olivia, eu queria, antes da gente começar o episódio, eu queria aproveitar esse primeiro episódio do ano para agradecer todo mundo que nos ouviu no ano passado. Uhul! Boa, muito bem. Né, desde o nosso primeiro episódio lá em agosto. Compartilhar a nossa indignação e também o nosso conhecimento com vocês tem sido muito maravilhoso. Eu tô super empolgada para esse projeto em 2024. E eu queria agradecer em particular a galera que me segue lá no Ilha Sustentável há muito tempo, porque dia 12 de dezembro, mês passado, nossa, já faz um mês, eu defendi a minha tese de doutorado, finalmente. Uhul! Que bom! Depois eu posso, se quem quiser, eu posso contar depois, mais ou menos, como o drama que foi. Mas compartilhar o que eu estava aprendendo com as pessoas na Ilha Sustentável foi super importante nos últimos 4 anos para refinar o meu conhecimento. As pessoas trouxeram várias discussões super interessantes, então eu queria compartilhar essa conquista com vocês, porque realmente eu me senti muito acolhida, muito abraçada, e eu tava muito nervosa, mas é uma conquista de todos nós, então muito obrigada, minha gente. É isso. Então, vamos começar? Bora começar. Bom, como primeiro episódio do ano, acho importante a gente começar pelo giro climático, né? Pra gente fazer um overview aí do que aconteceu e do que se espera pro próximo ano. Oficialmente, 2023, agora sem mais contestações, foi o ano mais quente já registrado, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia. A gente vem falando isso aqui em todos os episódios, né, que a gente gravou ano passado. Eu brincava, assim, de uma forma bem azedinha nas redes, dizendo que tava quente, mas pra gente aproveitar, porque aquele ano seria o mais ameno daqui pra frente, né? Sim. E as previsões pra 2024 são essas mesmas. Esse nosso ano vai ser marcado aí pelo segundo ano do El Niño. Isso quer dizer que um El Niño incomumente rápido. E no segundo ano, cientificamente falando, é o ano de pico do fenômeno. Ô, menino! E com certeza a gente vai bater novos recordes, sérios recordes, né? A exemplo aí de quinta-feira, dia 11/1, o Rio de Janeiro registrou uma sensação térmica de 53 graus Celsius. Isso é só bizarro. E só um adendo também, as temperaturas que estão rolando nos Estados Unidos e no Canadá, né? Essas tempestades de inverno também tem a ver com isso, por conta dessa diferença de temperatura entre as zonas equatoriais e as zonas polares, que faz esse vórtice polar, que é uma circulação atmosférica que rola nos polos, se intensificar. Então todo mundo fala, mas não tem aquecimento global, os Estados Unidos ali debaixo das nevascas super severas e tal. Sim, justamente por isso, por conta dessa diferença de temperatura e dessa tendência de equilíbrio da temperatura na atmosfera. Qual que é o balanço, né, desse ano mais quente de 2023? Bom, fiz aqui uns bullet points aqui. As temperaturas médias globais da superfície da Terra giraram em torno de 1,34 a 1,54 acima dos níveis pré-industriais, ou seja, bem pertinho daquele 1,5 graus do Acordo de Paris. Todos os dias do ano passado foram pelo menos 1 grau mais quente
do que a média pré-industrial. Isso foi a primeira vez que foi registrado. Isso aqui é grave. Eu queria deixar claro que eu fico puto. O mundo parece agora estar bem perto de ultrapassar esse limite, né? Quase metade dos dias de 2023 tiveram, né, um pouco a mais do que 1,5 graus acima da média. E isso são dados de mais de 6 centros de estudos. Não é só um centro de estudo, não é só um estudo que está falando isso, né? No entanto, é bom deixar bem frisado aqui que esse ultrapassar 1,5 durante o ano não significa que o Acordo de Paris tenha oficialmente sido violado, tenha sido não alcançado, né? Não é por isso. A gente ainda precisa ver como é que isso vai se comportar daqui a 1 ou 2 décadas, né? Apesar da gente ter algumas previsões em relação a isso. Bom, as temperaturas globais dos meses de junho a dezembro, não foi só junho, julho e agosto. De junho a dezembro, todas as temperaturas estabeleceram novos recordes, né? Sendo que julho e agosto foram aí os meses mais quentes já registrados. A média dos últimos 10 anos, por exemplo, de 2014 até 2023, foi de 1,20 acima da média. Ou seja, a gente está aí acima 1,2 graus, porque já tem uma década de dados para falar sobre isso. E 2023 registrou um máximo histórico de emissões, 36,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono provenientes aí dos combustíveis fósseis. Um recorde bem importante da gente olhar. Gente, e não é só... a gente não sabe muito, né, quando a gente olha para esses números, mas a gente tem que olhar para as médias históricas, e esse foi um recorde histórico de emissões. É importante a gente saber disso. E não só a temperatura da superfície da Terra é importante como indicador para a gente falar de mudança climática, mas existem outros indicadores que no ano de 2023 bateram recordes incríveis, né? Não dá para olhar apenas para a temperatura, mas a gente tem que olhar para as ondas de calor marinha severas que a gente teve, e agora, nesse momento, estamos tendo uma novamente. Isso tem a extensão de gelo na Antártica, que já foi os registros, a mais baixa já registrada, tanto no verão quanto no inverno. E outros indicadores como as concentrações atmosféricas dos gases, pensando aí nesse recorde que a gente teve, o calor e a acidificação dos oceanos, o nível do mar, a extensão do gelo marinho, o equilíbrio de massa das glaciares, que era isso que eu estava falando do vórtice, enfim. Todos esses, a gente não está olhando só para a temperatura da superfície da Terra, mas a gente está olhando para outros recordes também, para outros indicadores, né? Só lembrando aqui, falando de negacionismo, a confiabilidade das análises, dessas análises que eu estou colocando aqui para vocês, ela é considerada alta e altíssima, tá? Primeiro que todos os centros oficiais sérios registraram os mesmos resultados, com algumas variações de decímetros aí de temperatura, mas existe um sistema complexo que combina milhões de observações meteorológicas e marinhas, medições de satélites, modelos computacionais, dados históricos e paleoclimatológicos também. E, além disso, né, para o ano de 2024, a gente está esperando aí um pico também de atividade solar, já falei sobre isso nos outros episódios, depois vai lá ouvir. E também todas as questões que a gente falou lá naquele episódio de El Niño, né? Falando aí que a gente vai ter esse pico agora no segundo ano. E só uma coisa também. Quando os investigadores combinam os registros modernos de temperatura, que é esse que a gente estava falando desses dados aqui, com indicadores paleoclimáticos das temperaturas passadas, a gente descobre, e eles colocaram aí, que 2023 provavelmente foi o ano mais quente de pelo menos 100 mil anos. Que coisa absurda. Isso daqui é um tapa na cara dos negacionistas, porque os dados paleoclimatológicos, que se você não sabe como eles são levantados, põe aí no Google, paleoclimatologia, medições, e aí vocês vão ver como que é sério e como que os cientistas climáticos fazem para medir isso, né? Então, assim, enquanto a gente está torrando aqui numa grelha, todos os bilionários estão se preparando para o apocalipse, né? Isso é muito cômico. E eles são os mais responsáveis por tudo isso que está acontecendo, mas eles estão construindo bunkers, mansões, né? Vídeo Zuckerberg, lá na Ilha de Maui, inclusive, onde a gente teve aquele episódio de incêndio bizarro. Nosso primeiro episódio, né? Mostrando essa interface da galera que tá matando o mundo e continua sendo colonizador, né? Exatamente. E quem vai ficar aqui vai ser nós mesmo, torrando, né? Então, por isso que a gente precisa engrossar aí as lutas. Por falar em caos, proteção, essa questão do ano de 2024, eu trouxe aqui um assunto bem importante e dados importantes de uns estudos que acabaram de sair do forno sobre o custo climático das guerras e dos conflitos armados. Um assunto bem subestimado em todas as esferas sociais, políticas, inclusive muito pouco falado pelos cientistas climáticos, né? As pessoas,
os chefes de estados, as instituições, até mesmo dentro da pesquisa em relação a esse campo, as pessoas parece que evitam falar sobre os custos climáticos da guerra, né? E isso por diversos motivos, né? Um deles é que as forças militares, não sei se você sabe disso, Leila, ou se você vai ficar sabendo agora, eu acho que você sabe, a contabilidade de carbono das Forças Armadas são voluntárias e não entram nos relatórios internacionais e nem na Convenção Quadro. Eu não sabia disso. Não, então, ficaremos sabendo agora, junto comigo, que essas contabilidades não entram no quadro. Eu achei na que Convenção entrava. Quadro. Não entram. Não são contabilizadas. Pode rir. Eu tinha até colocado aqui, pode rir de nervoso, Leila. Mas então, quando a gente diz que as Forças Armadas dos Estados Unidos poluem mais do que 140 países... Isso não está contabilizado nos relatórios internacionais. Existem os estudos, inclusive esse que eu trouxe hoje é um deles, que mede isso. Então, isso é em mas isso adição às... Meu Deus do céu. A coisa não é para amadores. Mix de insanidade. Inclusive, a primeira vez que isso foi discutido dentro de uma COP foi nessa COP 28, incentivado ali pelos anfitriões. Essa questão do conflito e da guerra entre Israel e Palestina foi colocada em perspectiva dentro da COP 28. Isso foi a primeira vez que aconteceu. 28 edições para alguém discutir quais são os custos climáticos de um conflito armado, assim, nessa proporção. Isso tudo gera uma gigantesca lacuna na divulgação desses custos, né? Abre aspas. Uma questão raramente examinada pelos pesquisadores do clima, segundo o Benjamin Naimark, geógrafo e professor sênior da Escola de Negócios de Londres e do Instituto de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade King Mary, em London, que divulgou no dia 9 de janeiro um estudo estimando os custos climáticos do genocídio em curso praticado pelo Estado colonialista de Israel. Mano, os caras pegaram os 60 dias de guerra e calcularam a pegada de carbono desse conflito. Só que eles fizeram assim, eles calcularam, eles pegaram, primeiro, que para chegar num número mais ou menos importante, né, para não se basear num número assim, da minha cabeça, eles pegaram os 5 maiores gastadores europeus com orçamento de defesa e fizeram uma média em relação a essa galera. Então, assim, França, Alemanha, Itália, Espanha e Holanda. Eles pegaram quanto eles gastam e chegaram numa estimativa de quanto que Israel está gastando com defesa. E a partir disso, eles dividiram em 3 questões. As emissões imediatas, que são referentes a esses 60 dias de conflito. Ele está fazendo uma análise do dia 7 de outubro, desde o ataque do Hamas até o dia 4 de dezembro. Então, todas as emissões imediatas, tipo, geradas por bombas, foguetes, pela artilharia, o tempo de voo dos tanques de suprimento que sai dos Estados Unidos e vai para Israel, a quantidade, os modelos de bomba, tudo. E eles fizeram, tipo, um inventário e estimaram essas emissões. Depois, para não ficar uma coisa muito assim, só nesses 60 dias, os caras pegaram as emissões intermediárias, que são os custos da infraestrutura de guerra. Tanto dos túneis construídos pelo Hamas, concreto, tudo que foi necessário para isso, até o muro de ferro de Israel, que é aquele muro que eles fizeram para separar Gaza ali, e todas essas estimativas. E não só. Os caras também fizeram um terceiro estudo de emissões, que eles chamam de emissões a longo prazo, que é ligado... Todo o cálculo é ligado à reconstrução estimada de Gaza, que inclusive se equiparou ao custo de reconstrução da Nova Zelândia. Lembra que nos episódios passados você estava falando desse custo de reconstrução, né? O custo de Gaza se equiparou ao custo de reconstrução da Nova Zelândia. Caramba, nossa senhora. Dentro dessas categorias aí, sabe o ACV? Análise do custo de vida, que a galera faz de produtos, empresas e tal. Mais ou menos o que esses pesquisadores fizeram é um ACM, a análise do custo de morte. Porque eles pegaram essas emissões imediatas, intermediárias e a longo prazo e calcularam a pegada de carbono do conflito. Por exemplo, os caras calcularam mais de 200 voos transportando 10 mil toneladas de mercadoria saindo dos Estados Unidos. Os caras pegaram os modelos de bomba, os modelos de avião, a quantidade de voos, de combustível, enfim, tudo isso que eu já falei aqui. Resultado, esse conflito só nos 60 dias, sem contar a infraestrutura e a reconstrução, são equivalentes a 75 usinas de energias movidas a carvão, operando por 1 ano. Caramba! 1 ano. Nossa. Isso equivale a 315 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Essas 75 usinas aí de 1 ano. Isso é o equivalente às emissões anuais de 20 países.
Agora, se você pegar as outras estimativas, que é, por exemplo, se eu somar as emissões intermediárias, que é sobre a infraestrutura, aquilo que eu tinha falado dos túneis, do muro e tal, sobe para 33 países, o equivalente a emissões anuais de 33 países. E se a gente somar a reconstrução de Gaza, sobe para 130 países. Para a gente ter uma noção, assim, do que significa para todo mundo que está assistindo isso tudo em questões climáticas, né? Longe de diminuir também, obviamente, os custos sociais, que não tem como desvincular. O que a gente está falando são vinculados, mas eu tô aqui fazendo uma leitura bem da pegada de carbono mesmo, né? Então, assim, se você é a favor do planeta, você que tá ouvindo, né? Eu acredito que todo mundo que tá aqui nos ouvindo seja, né? A favor do planeta, da humanidade e tal. Se você não existe como você ser a favor de qualquer conflito que exista nesse planeta, né? O que significa é que esse estudo e o momento que a gente está vivendo está intimando mesmo todo mundo a materializar lutas em direção a uma mudança radical, em direções a questões socioecológicas, né? Tentar frear de alguma forma esse caminho de extinção que a gente está produzindo. A gente não, né? Pessoas bem específicas, enfim, vocês ouvem bem os nossos episódios, vocês sabem que a gente fala sobre isso. Sim. As mudanças climáticas, como os negacionistas teimam em dizer, não é uma questão natural, ela é uma questão social. E uma questão social requer política, requer luta, requer a gente se empenhar nisso todos os dias para alterar essa realidade, né? Eu vou deixar os estudos aqui na descrição dos episódios desse cálculo que esse professor fez e também de outros estudos. Ele é um cara que vem estudando os custos climáticos de guerra e tem vários artigos publicados fazendo esse tipo de cálculo e estudos. É isso, começando assim, bem leve, né, Leila? Bem tranquilo. Então, eu queria comentar contigo, porque talvez as pessoas não saibam ainda o que está acontecendo essa semana em relação ao conflito de Israel contra a Palestina, né? Exato. E as pessoas não sabem, não é por culpa delas, não. É porque na nossa mídia hegemônica brasileira mesmo, houve uma mera citação, né? Gente, eu não sei se vocês estão sabendo, então, mas a África do Sul entrou com um processo contra Israel por conta do genocídio que está sendo conduzido pelo governo israelense em Gaza. E eu assisti uma parte do que foi falado dos advogados da África do Sul lá em Haia, e foi um negócio de chorar, de tão lindo. E não foi só você ver um monte de advogada e advogado dizendo nós vivemos o apartheid e o que Israel está fazendo é pior do que acontecia com a gente, portanto nós temos que nos unir. Não só isso foi muito lindo, mas foi muito lindo ver que muitos países do sul global, inclusive o Brasil, um pouco atrasado, mas inclusive o Brasil, se juntaram, né, nessa rede de solidariedade. E ontem a Namíbia soltou uma nota maravilhosa, incrível. Eu acho que eu vou imprimir, vou botar bem aqui na minha parede. Porque a Namíbia foi colonizada pela Alemanha. E a Alemanha soltou uma nota dizendo que apoiava Israel, que não sei o quê, que esse processo da África do Sul, blá blá blá, não era possível, não sei o quê. E a Namíbia simplesmente escreveu uma nota que, no nosso linguajar corriqueiro, seria: vem cá, amiga. Você veio aqui, você fez o que fez e agora quer sair por cima? Entendeu? Então a Namíbia meio que botou mesmo o pé no peito e falou assim: você cometeu um genocídio contra o meu povo. Nunca se desculpou, nunca teve reparação. Quem é a Alemanha pra vir dizer o que é o genocídio, o que não é? Enfim, negócio lindo, eu recomendo que todo mundo veja. E eu tô muito contente com essa solidariedade sul-sul, né? Que nos momentos mais sombrios dos últimos 600 anos, a gente só pode contar com a gente mesmo, né? E também tô muito... Eu não vou dizer de alma lavada, porque ainda não. Mas, assim, é muito interessante ver Israel tremendo na base. Todos os países... Não tô vendo. Você viu a declaração do Netanyahu hoje? Hoje não, ontem, no caso? Eu vi, mas veja, quando eles dizem... Porque o grande lance de Israel, quando as pessoas mostram os crimes que eles estão cometendo, é chamar as pessoas de antissemita. Claro. Não faz o menor sentido, porque tá cheio de judeu que é contra Israel, né? Começa daí. E, em vez deles continuarem lidando com o tribunal da forma que eles sempre lidaram, porque eles estão fazendo isso há 75 anos e conseguiram, né, sair por cima, eles tremeram na base e começaram a acusar o próprio tribunal, que foi criado e é mantido por nações ocidentais que sustentam Israel. Eles começaram a acusar o tribunal de antissemitismo, que é o que eles fazem quando estão acuados. Então, assim, pra mim, Israel tá acuado.
Mas eu não vejo, vou discordar um pouquinho, eu não vejo como acuados, eu vejo como um discurso, como é que se diz? Dissimulado mesmo. Lógico que eles usam esse argumento do antissemitismo pra tudo, quem postou qualquer coisa na internet foi acusado disso, eu inclusive. Sim. E aí eles estão cagando pro tribunal também, sabe? Então vocês são antissemitas também. Claro que a gente pode ler como uma tremidinha na base, mas eu acho que não, eles seguem com o mesmo discurso pra quem quer que seja, sabe? Nem o tribunal eles respeitam, eu vejo mais desse ponto de vista. Então, mas é que Mas uma hora com essa aliança Sul-Sul, como você falou, uma hora não dá mais, né? Eu acho que existem... Sábado tiveram as manifestações globais em apoio à Palestina, em todos os lugares. Aqui na minha cidade teve também, fui. Exatamente isso. Então, a pressão, e eu acho que é aí que tá a nossa solidariedade, que a gente tem que mostrar, porque é a pressão nas ruas, é a pressão no tribunal, é essa coisa o boicote. liderada, é o boicote, são as sanções, são tudo isso, né? Então, acho que é um conjunto, é multifatorial pra gente lidar com isso. Mas, enfim, siga. Assim, não, eu acho, porque os Estados Unidos, é que eu não lembro agora o número da lei, gente, mas isso existe, eu não tô inventando. Eu acho que foi durante o governo de Obama, o Congresso estadunidense passou uma lei de que os Estados Unidos podem invadir tribunais internacionais, caso os tribunais estejam defendendo alguma coisa que vai contra os interesses dos Estados Unidos. Mentira! É verdade isso. Não, é verdade, eu posso procurar aqui agora. Invadir militarmente? Tipo... deixa eu procurar. Nossa, não precisa procurar, eu já tô, tipo, igual você, chocada que as emissões são voluntárias, eu também tô, assim, não tô surpresa, né, mas o choque, ele ainda me pega. Bom, gente, e aí com a Lívia não acreditando, tá aqui, American Service Members Protection Act, o apelido coloquial é The Hague Invasion Act, já que essa lei permite que o presidente dos Estados Unidos ordene que os militares estadunidenses ajam para invadir a Holanda, onde o Tribunal de Haia fica, para proteger interesses estadunidenses e seus militares, inclusive pessoas estadunidenses que estejam sob custódia ou sendo processados pelo tribunal. Tá aqui. Olha só. Então, que diplomático, né? Muito diplomático, entende? Muito. É porque é o império, né? Então, assim, pra mim, a única coisa que ainda segura Israel é isso bem aqui, meu amigo. Tá todo mundo já viu, eles estão documentando o genocídio. Não, a Alemanha tá super apoiando também. Cara, as declarações da Alemanha são nojentas. E sabe quem que fica dando essas declarações? A guria do Partido Verde. Eu esqueci o nome dela agora. Mas assim, Partido Verde, galera. Partido Verde dando apoio de que Israel tá se defendendo. Então, aí a gente volta pra Aimé Césaire, né? Volta pra Frantz Fanon. A Europa nunca foi contra o fascismo. Os brancos nunca foram contra o fascismo. Senão não tinha tido colonização. O problema é quando você impõe a populações brancas o que a Europa fez no resto do mundo. Por isso que essa fala da Namíbia contra a Alemanha foi tão interessante. Né? Quando você lembra, e isso é fato histórico, gente, tá? Quando você lembra que Hitler se apoiou, se inspirou no que acontecia nos Estados Unidos contra as populações não brancas para fazer o que ele fez no nazismo, aí a gente entende que o europeu ele não é contra o fascismo, ele não é contra o genocídio. Ele é contra o genocídio acontecendo com gente loura do olho azul. Mas o resto, né, infelizmente não estão nem aí. Mas enfim, esse caso da África do Sul e essa solidariedade mostrada pelo Sul Global me faz pensar muito, gente, no movimento lá da década de 50, que aconteceu depois da Conferência de Bandung, e a criação do movimento do não alinhamento ali pelos anos 60. O que, aliás, levou os Estados Unidos a patrocinarem um sem número de atrocidades, né, incluindo a ditadura empresarial militar no Brasil. O Sul Global tem muita força, e a gente pode e deve se juntar com quem também sofreu com a colonização e enterrar de uma vez por todas essa sanha ocidental de destruição. E para que vocês comparem o que é solidariedade e o que é imperialismo e colonialidade, né, que a gente está falando dos Estados Unidos, da Alemanha, da Europa em si, a gente tem o Iêmen, que é um dos países mais pobres do mundo árabe. O Iêmen era o único país seguindo o protocolo da ONU contra genocídio. Se vocês forem procurar o protocolo da ONU contra genocídio, todos os países que são signatários, o protocolo diz que os países têm que fazer de tudo para prever e punir o genocídio. Não importa onde seja.
Então, todos os países do mundo, com exceção do Iêmen, estavam descumprindo essa regra que eles assinaram. E o que o Iêmen estava fazendo? Sem matar ninguém, a marinha paupérrima do Iêmen e os revolucionários do Iêmen estavam simplesmente fazendo bloqueios de navios mercantes indo para Israel, indo e voltando de Israel. O que os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram anteontem? Fuderam com o Iêmen, bombardearam o Iêmen e tem escrito nas notas, tanto do governo estadunidense quanto do governo daqui de Aotearoa, Nova Zelândia, que o bombardeio aconteceu porque os navios de container precisavam passar. Então veja que como para a Europa, como para o mundo ocidental... Simples assim. Simples assim, entendeu? né? Um container cheio de roupa da Shopee vale mais do que a vida de 20 mil crianças. Exato. Isso é dito em papel timbrado. Então, assim, vejam a importância, né, que a gente tem que dar para esses movimentos de solidariedade. E aí, uma coisa aqui que foi até a maravilhosa Sabrina Fernandes falou outro dia, a gente tem que se acostumar a ganhar. Eu acho que o Sul vai ganhar, eu acho que a gente tem que manter Eu os acho também. processos. Vamos manter os processos de Super boicote. acho. Tem que ser, tem que ler o livro da Angela Davis, que fala sobre o BDS, né? Nossa, com Boicote, certeza. sanções E desinvestimento. e desinvestimento. Isso. É. Puta livro. Boicotar tudo. E depois desse desabafo, comentário, análise, vontade, chamem do que vocês quiserem, deixa eu começar a falar do que eu queria falar pra vocês hoje, na verdade, né? Bom, o ano começou e os ataques ao meio ambiente só continuam. Eu quero trazer duas situações pra vocês, uma no nível federal e a outra no nível estadual, pra vocês verem como é complicado lidar com o meio ambiente no Brasil. No Apagar das Luzes de 2023, a Assembleia do Estado do Maranhão votou em caráter de urgência, ou seja, sem discussão com a sociedade, a Lei 12.169, que infelizmente incentiva e dá prêmio para quem faz grilagem de terras e aumenta o desmatamento no estado. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, que era vice de Flávio Dino, sancionou a lei no mesmo dia, 19 de dezembro. Gente, 19 de dezembro. O último dia de funcionamento da Assembleia, quando ninguém estava mais prestando atenção no que estava sendo feito lá, eles aprovaram esse negócio. Com essa lei, quem ocupa terras gigantescas e faz com que elas sejam, entre aspas, produtivas, pode comprar essas terras do Estado. Tem prioridade para comprar as terras do Estado. E a gente já imagina que é a preço de banana, né? E mais, esses grandes desmatadores e criadores de morte, ocupantes de terras com mais de 2.500 hectares, têm autorização prévia, sim, autorização prévia da Assembleia Legislativa para explorar e ocupar essas terras. Ou seja, esses grandes produtores rurais, grandes produtores de commodity, a galera da bancada da morte, do agronegócio, que está ocupando terras públicas gigantescas no Maranhão, agora está 100% autorizado pela Assembleia Legislativa a fazer isso, porque afinal de contas eles estão ocupando e explorando a terra. Mas podia ser só isso, já seria péssimo. Mas tem outra coisa. Tem um aspecto absolutamente revoltante e nojento dessa lei, que foi criado por um tal de deputado Eric. Cadê o nosso jurídico? Não permite, né? Então, infelizmente, não vou poder dizer o que eu quero. Esse pedaço dessa lei, esse artigo dessa lei, simplesmente diz que a regularização fundiária de territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais está impedida. É isso, não tem mais regularização fundiária de povos e comunidades no Maranhão. O Maranhão é um estado amazônico, o Maranhão é um estado que tem cerrado, que tem restinga, é um estado que é uma junção de um monte de bioma, que tem terra alagada, né? Tem a Baixada Maranhense, que é um mini Pantanal, enfim, não tem mais regularização fundiária por lá. E aí, eu quero explicar uma coisa que vai valer agora e vai valer para tudo que vocês foram ver de regularização fundiária, reforma agrária, enfim. Terras públicas, terras que pertencem a um dos entes da federação ou que sejam da própria União, essas terras elas podem ser doadas para povos e comunidades tradicionais. E aí eu não vou entrar no mérito do fato de que você tem um monte de branco no poder doando para você uma coisa que já é sua há centenas ou milhares de anos, né? Não vou nem falar sobre isso, né? É só um pequeno detalhe. Um detalhe, entendeu? É só um detalhe de 600 anos de ocupação, no mínimo, mas tudo bem. No caso dos estados, por exemplo, o Poder Executivo pode, através daqueles institutos estaduais de terra, fazer essa regularização. Então, você tem, por exemplo, uma comunidade quilombola X. A comunidade quilombola está lá há 300 anos. Ela entra com um processo, não tem ninguém disputando terra com aquela galera. Todo mundo sabe que é deles. Eles entram com um processo de regularização no Estado
que devia ser um processo super rápido, porque não tem ninguém disputando aquela terra, e o Estado, aquela terra pertence ao Estado, e o Estado doa a terra para essas pessoas. Elas vão ter o uso dessa terra, não podem vender, é um título coletivo, tem todo um processo bem particular para povos e comunidades tradicionais. Porém, em territórios que são disputados por diferentes grupos, por atores privados e comunidades quilombolas, por exemplo, ou em territórios que cruzam mais de um estado, quem resolve é a União, ou seja, é o INCRA que vai fazer todo esse processo de regularização, vai ter que ouvir todo mundo que está disputando a terra e, enfim, é uma confusão desgraçada e por isso que o INCRA até hoje fez pouquíssimas regularizações, mesmo nos governos de centro-esquerda, né, governos progressistas, de povos e comunidades tradicionais, de territórios de povos e comunidades tradicionais. Então, essas pessoas, às vezes, só têm como contar com o Estado, com os entes estaduais. E agora, o Maranhão, que tem a segunda maior população quilombola do país, simplesmente disse que não vai mais ter regularização aqui. Então, você tá favorecendo, tá criando uma lei que favorece a bancada da morte, favorece a galera de trabalho escravo, favorece o agronegócio do atraso e promove uma verdadeira carnificina no campo, porque você já tem um estado, Maranhão e Pará, gente, são os estados com a maior quantidade de conflito fundiário do país. E não é à toa que as fronteiras agrícolas estão lá, né? Então, você simplesmente tem o governo do Maranhão e o legislativo maranhense dizendo que essa carnificina tá ok. E não só ela tá ok, ela tem que ser aumentada. Então, é muito complicado. E aí, no nível federal, né, depois de tanta falação na cena internacional, o ano de 2023 acabou sem a valorização dos funcionários dos órgãos ambientais federais. E aí, para mostrar para vocês a gravidade dessa situação, eu quero propor um exercício. Alguém aí consegue me dizer qual é o tamanho da fronteira do Brasil? O Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil e poucos quilômetros de fronteira pelo mar, e os agentes do IBAMA atuam em unidades de conservação espalhadas pelos mais diferentes biomas, em centros de triagem que recebem e tratam animais silvestres, também fazem fiscalizações de crimes ambientais, licenciamento, um monte de coisa. Quantos funcionários do IBAMA você acha que tem para lidar, para fiscalizar todas essas coisas e essas fronteiras? Uma dica: só o estado de São Paulo tem quase 94 mil policiais militares, então o IBAMA tem que ter mais ou menos essa galera, né? O IBAMA tem menos de 6 mil funcionários no Brasil inteiro. 6 mil funcionários. Tem uma estimativa que diz que isso é menos de 30% do total de vagas que esse órgão precisaria preencher para dar conta do Brasil. No portal da transparência, que aliás eu tenho várias coisas estranhas, né? Uma delas é que eu adoro acessar o portal da transparência. É um bom lugar, né? Pra saber Não é? coisa. Assim, é bem legal. Não tem nada pra fazer? Vai lá dar uma olhada. No portal da transparência, você vê que os gastos com o IBAMA são 0,04% dos gastos públicos, com reajustes salariais muito defasados e nenhuma segurança para essas pessoas desempenharem suas funções. Isso num país que está há mais de um ano enchendo a boca lá fora para dizer que é líder ambiental. Então, enquanto isso, esses funcionários que estão lá dando a cara a tapa, que estão correndo de madeireiro, que estão passando por todo tipo de dificuldade, sofrem todo tipo de ameaça, eles estão tendo que ver a galera da PRF, que faz camburão de gás, que apoia golpe de Estado, ter reajuste de 22% no salário. O salário mínimo de um PRF agora, de entrada, é R$12 mil. E o salário do IBAMA? Da galera do IBAMA? Quanto que a é entrada é 4 mil e pouco. Olha a diferença. É bom demais ser fascista no Brasil, né? A PRF sozinha, gente. Você é bem pago, você tem regalias. Aí você pode fazer Agora, você golpe vai ser de ambientalista Estado. do IBAMA? Você Pode fazer golpe de Estado, você anda de moto sem capacete, entendeu? Você é motorista de fascista. A PRF sozinha, gente, gasta 0,17% do orçamento público do Brasil. Mesma coisa, portal da transparência. Ou seja, 4 vezes mais do que o IBAMA. Mas até onde eu sei, Lula não foi pra COP, não foi pra G20 falar que a PRF do Brasil era um sucesso. Entendeu? Eles foram pra falar de meio ambiente. Então não dá pra entender por que não existe essa valorização. E aí, com tudo isso, os funcionários do IBAMA estão corretamente em paralisação e tentando discutir o que vai acontecer a partir de agora com o governo. E aí eu queria trazer essa situação para vocês, porque ela ilustra essa tal de correlação de força. Eu odeio essa história, mas correlação de mas é forças importante no pra país.
Porque apesar de ter uma parte considerável da população e toda a comunidade internacional ao seu lado, o Lula se acovarda frente aos golpistas que fariam e vão fazer de tudo para tirá-lo do poder. Então, no momento em que o Brasil se diz que é de vanguarda na proteção ambiental, as decisões do governo são majoritariamente contrárias ao que é dito. Não só as decisões que o governo apoia no Congresso, não só os projetos de lei, tudo isso, mas como o governo trata os próprios funcionários que estão lá fazendo com que o Brasil possa sair bem na fita e o desmatamento caia e tudo isso, né? E tudo que o governo brasileiro está fazendo é tentar acalmar uma galera que nunca vai se acalmar. Porque a direita não consegue nem quer ser democrática. Um policial rodoviário federal que coloca uma pessoa num camburão e joga um gás lacrimogêneo dentro, essa pessoa não é democrática, ela não vai ser ganhando 12 mil ou ganhando 40 mil. É isso, gente. E aí é muito interessante porque com essa coisa... E eu acho que Lula, ele arrega, assim, ele se acovarda, porque não é só aumentar o salário de um e não dar o salário de outro. É não ter um militar preso pelo golpe de 8 de janeiro, entendeu? É uma série de coisas, tem um monte de ministro de direita que o pessoal chama centrão. Eu odeio esse termo centrão, não é centro, é direita, né? Então você tem um monte de ministro de direita fazendo altas merdas e ele mantém todo mundo lá. Essa galera vai tirar o máximo possível e não vai dar nada em troca, porque eles não querem democracia, né? Mas enfim, e aí eu também vi muito no Twitter, falecido Twitter, quando a galera do Ibama falou, ó, a gente vai entrar em paralisação porque não tá dando, assim, a gente não tá sendo valorizado e a gente se matou nos anos Bolsonaro. E aí tem uma galera, fã de político, né, fã de Lula, que fala assim, nossa, mas no governo Bolsonaro vocês não fizeram greve. E aí vocês vão fazer greve agora e Bolsonaro vai voltar. Bolsonaro vai voltar, porque você... A servidora do... Lívia, a servidora do Ibama, a pobre da bichinha vai ganhar... Porque ela ganha R$1.000 a mais por ano, Bolsonaro vai voltar, meu irmão. Que raciocínio é esse? Eu fico olhando assim... o bico aqui. Gente, então assim, né? Deixa eu te explicar uma coisa, galera. Durante o governo Bolsonaro, esses servidores e servidoras do Ibama, eles estavam dando a vida para proteger a gente e os não humanos nesse país. Sofrendo ameaças, inclusive, do chefe deles, o Ricardo Salles, que, aliás, ainda está impune de todos os crimes que cometeu, né? E trabalhando. E trabalhando. É. Entendeu? Vai se pré-candidato, né? A prefeitura de São Paulo, enfim. Então, essa galera não tinha condições materiais de fazer greve. Eles ajudaram a eleger um governo de centro-esquerda porque as próprias bandeiras que o governo defende são todas baseadas em trabalhadores bem remunerados, com boas condições de vida, boas condições de trabalho e com força e capacidade de organização e negociação com empresas e governo, patrões e trabalhadores. Então, assim, não faz o menor sentido alguém se dizer fã de Lula e por isso a pessoa odeia a potencial greve do Ibama, porque Lula é um grevista histórico. Tem umas coisas que não faz o menor sentido e eu fico olhando assim e falo assim, meu Deus, você sabe a burrice que você tá falando. Cadê a voz sonora do Caetano de novo? Eu vou colocar, tá? Não, você é burro, cara, que loucura. Assim, e essa galera que é fã do Lula, ai, não faz isso que Bolsonaro volta, ai, não pode fazer isso que Bolsonaro volta. Meu amigo, 50 milhões de pessoas votaram em Bolsonaro. Não é o pobre do analista do Ibama que tá correndo de madeireiro que vai eleger Bolsonaro, não. Entendeu? Segura seu BO, 50 milhões de votos, sabe? Recomendo que você leia a história de Lula, inclusive, que foi um sindicalista super importante, né? Para que a gente pare de ser tão pelego. A gente tem que apoiar quem está protegendo o meio ambiente se a gente quer se dizer preocupado com o meio ambiente. É isso. Revoltada. Eu tô revoltada. Ora, droga. E só um comentário. Essa disputa, né? Porque tudo é uma disputa. E a gente apoiar essas questões não traz a direita de volta, mas coloca um peso na luta, né? Falando em outras palavras, a gente se une mais, a gente compartilha pautas, a gente compartilha lutas e ficar com medo, né? É só uma retórica vazia que, na verdade, não... Na verdade, daí é que dá força pra direita, né? O medo de não lutar ou de não fazer alguma coisa que está ao alcance abre espaço pra direita pintar e bordar, né? Aliás, o Nicolas lá, você acha que ele não vai se candidatar a presidente? Isso, exato. Daqui a pouquinho vai.
A gente fica quieto com medo de não sei o que aconteceu. Alô, acorda, já aconteceu, entendeu? Tem galera que apoiou o Bolsonaro dormindo do lado da cama de Lula, entendeu? Assim, parem com essa de, ai, a gente não pode. Pode sim, a gente tem que puxar pra cá, porque se a gente não puxar pra cá, já tem muita gente puxando pra lá e eles estão conseguindo. Entende? Assim, é inacreditável que a pessoa diz, nossa, eu me preocupo muito com o meio ambiente, nossa, a Amazônia, blá, blá, blá. Mas tem 6.000 pessoas para defender a Amazônia, todos os biomas do Brasil, fazer toda a fiscalização ambiental, todo o licenciamento ambiental. 6.000 pessoas, gente! Enfim, todo o apoio à luta do pessoal do IBAMA, vamos juntar com eles, vamos colar com eles. Quem se preocupa com sustentabilidade tem que pensar todo dia que a gente só ainda tem resquícios de alguma coisa, porque tem pessoas sérias, comprometidas, muito bem treinadas e passando um aperreio para garantir que essas coisas ainda existam. Tem seus problemas? Tem problema demais. Sou a primeira a falar. Mas assim, incomparável, né? Então a gente tem que dar esse apoio. Só mais um comentário. Mas quando uma empresa tem problema, olha como que é a ideologia público-privada no nosso país. As pessoas fazem o quê? Trocam funcionários, fazem mais investimentos, etc. Quando alguma área do poder público tem problema, as pessoas falam que tem que privatizar. Não tem que arrumar o problema. A gente tem que privatizar esse troço aqui. Igual tá acontecendo de novo essas discussões de privatização lá da água em Floripa, né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção nessas ideologias, né? Não, com certeza. Quando tem um problema, a gente tem que ir lá e resolver o problema. E não com certeza. Vender a empresa ou... Então a gente também tem que parar muito com esse complexo vira-lata de dizer, ai, não presta. Tá dando problema, não presta, bora privatizar, porque em outros lugares não é assim. E deixa eu contar pra vocês, em outros lugares não é assim, e não tem nenhum rio da Nova Zelândia que não esteja poluído. Portanto, o Brasil tá muito melhor, né? Então vamos valorizar, porque o que a gente tem funciona e funciona demais. Mesmo se a gente comparar com esses outros lugares. E eu digo pra vocês porque eu tô lá dentro e eu vejo cada absurdo. Eu queria terminar dizendo que toda semana eu recebo pelo menos uns 3 comentários dizendo assim, nossa, eu escuto o podcast de vocês, eu fico muito revoltada. Ou eu fico muito revoltado. Mas aí depois eu fico feliz porque pelo menos tem mais gente se revoltando junto comigo. Eu falo ótimo, porque é assim que eu me sinto também. Então que bom que dá pra... A gente tá aqui pra compartilhar as revoltas, compartilhar né? as revoltas, tentar organizar esse grande caldeirão de revoltas e tentar agir, né, pra isso. Porque às vezes a gente vai cada um na sua área e, né, a gente tá em rede social, que é uma coisa que não dá pra aprofundar nada, onde as pessoas têm a atenção de uma mosca, assim, né, dá 10 segundos, ninguém mais presta atenção em nada. Então é bom você parar e pensar nas coisas difíceis, porque senão é muito conveniente, né? E aí, né, deixa que os Estados Unidos estão pensando, né? Arthur Lira tá pensando, o deputado Eric tá pensando, o Carlos Brandão tá pensando, o Nicolas Fê, todos eles estão pensando. A gente é que fica achando que é triste demais e não pode tocar no assunto, né? E se paralisa, né? Bom, vamos para as nossas indicações? Vamos. Indicações para não perder a ternura. Bom, eu vou indicar hoje, bem consoante com o que eu trouxe aqui dos custos climáticos da guerra, uma iniciativa voluntária que se chama Brigadas da Verdade e da Paz. A galera checa todas as informações entre o conflito Israel-Palestina e eles estão fazendo dessa maneira um importante trabalho contra o bloqueio midiático hegemônico que rola, né? Essa coisa de pintar Israel como uma galera bem... que tá se defendendo, imagina, tadinhos, etc. Não é legal e essa galera tá fazendo um trabalho sobre isso. Só deixando um adendo meu, eu não sou antissemita, eu preciso dizer, né? É importante. E eu sou contra o conflito que tá acontecendo, contra a morte de civis e pessoas inocentes e contra a morte de todas as crianças, seja no conflito Israel-Palestina, Ucrânia, todos os conflitos que estão rolando no Iêmen ou em outros lugares, no Líbano, etc, tá? Só pra vocês, só pra deixar claro. E você, qual sua indicação para não perder a ternura? Então, também tô meio temática hoje, né? Eu quero indicar a articulação Agro é Fogo. O nome já diz tudo. Essa organização, ela surgiu depois daqueles incêndios criminosos e até hoje impunes, causados durante o governo Bolsonaro, né? Aqueles incêndios, o Dia do Fogo na Amazônia, o incêndio no Pantanal, que matou bilhões de não humanos, né? Até hoje ninguém foi punido por isso.
E essa articulação, ela recebe denúncias e ela analisa o cenário do agronegócio nos biomas brasileiros sob essa perspectiva muito única, que é como o capitalismo e como a bancada da morte usa o fogo, que é um elemento sabidamente usado por diversas culturas, por diversos povos ancestrais para lidar com a terra, e que, como tudo, né, foi subvertido no capitalismo para criar devastação e morte. Então, vale muito a pena ler os materiais que essa rede produz. E eles também têm um Instagram, que é @agro_fogo. É isso. É isso? Vamos embora? Vamos, a gente se vê no próximo episódio, então. Esse foi o Arquipélago Verde. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostou desse episódio, nos siga nas redes sociais, diz pra gente o que você achou, mande sugestões de temas e não esqueça de compartilhar com todo mundo. Um beijo e até o próximo.